Francisco, então, fazer aqui uma viagem de metro, não é? É verdade. E ter uma conversa sobre ambiente. Pronto, são duas coisas que ligam muito bem. Um transporte, Transportes públicos, um transporte público, sustentável, pronto, com um bocadinho nada de ruído, é o único senão, mas de resto a utilizar a eletricidade, grande parte renovável e realmente é de longe o melhor transporte. Eu não trabalho em Lisboa, mas eu tenho que circular bastante aqui na cidade e o metro é o meu transporte preferido. Mas ainda há muita gente dos arredores que persiste em vir de automóvel. Bem, nós temos uma cidade que não se compara com Madrid, ou com Londres, ou com Paris, onde pura e simplesmente as pessoas nunca conseguiriam estacionar facilmente e a custo zero, como ainda se estaciona em Lisboa. Está bem que há zonas que estão cada vez mais apertadas e reguladas, mas em Lisboa, infelizmente, ainda é fácil trazer o carro e muitas empresas até apoiam, proporcionando lugares de estacionamento para o carro. Sim. É preciso mudar aqui várias coisas para uma mobilidade mais sustentável. Os locais de fornecimento à energia elétrica para automóveis, parece que a coisa ficou um bocadinho... O problema é que, quer dizer, nós temos tivemos uma visão demasiado otimista em relação à evolução dos veículos elétricos. Eles são muito dispendiosos ainda, é uma tecnologia que precisa ainda do seu tempo. Dispendiosos o custo inicial? O custo inicial. E, portanto, e além disso, os outros, a gasóleo e a gasolina, estão a ficar mais eficientes, portanto a diferença esbate-se mais e realmente as pessoas não percebem que ao usar o transporte público demoram em muitos casos menos tempo, acabam por dar um contributo grande em termos de poluição evitada e podem fazer outras coisas. Podem ouvir música, ler e volto a dizer, à hora de ponta não compensa estar a atravessar a ponte 25 de Abril, a autoestrada de Cascais. Vale a pena usar o transporte público, não apenas do ponto de vista, porque aí, se fizermos bem as contas, não há cá dúvidas, do ponto de vista monetário, principalmente em comparação com o passe, não é? Como além disso é realmente um descanso muito maior. Aquilo que há uma década parecia uma grande ideia, os biocombustíveis, hoje percebeu-se que não é bem assim. Sim, os biocombustíveis, há sem dúvida alguns biocombustíveis que são, eu não diria mais sustentáveis, diria que são mais compensadores do ponto de vista ambiental. Agora, muitos deles concorrem com a produção dos alimentos, o caso do milho. O caso, por exemplo, do óleo de palma, onde se destrói floresta natural em São Tomé e Príncipe, na Indonésia, noutros locais. E, portanto, nós realmente interessa-nos lidar com o fim do petróleo, ou, acima de tudo, com o elevado preço que o petróleo terá tendência a ter num futuro com maior escassez, mas não podemos ir para soluções que acabem por ser dramáticas do ponto de vista ambiental. O governo juntar energia ao ambiente, penso que é uma ideia simpática. É uma ideia extremamente moderna. É uma ideia que outros países já tiveram e já têm essas duas áreas do ambiente e da energia. São duas faces de uma mesma moeda. Se nós pensarmos efetivamente, a energia toca em todos os aspectos do ambiente. As emissões de dióxido de carbono, a aposta nas energias renováveis, é o ambiente que, no fundo, nos garante que nós consigamos fazer uma aposta nas energias renováveis, desde as ondas à parte hídrica, às eólicas, ao solar. E, portanto, em vez de nós termos aqui como que um conflito entre o ambiente e a energia, faz sentido precisamente pensarmos como é que nós conseguimos ter um desenvolvimento mais sustentável numa filosofia que reduza os impactos e que olhe para o futuro
com menor poluição, com uma menor pegada, e por isso mesmo é uma boa notícia termos este trabalho conjunto destas duas áreas que, como digo, são fundamentais. As alterações climáticas que nós estamos a ter à escala mundial e que são o maior problema do século XXI, resultam de nós estarmos a queimar combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural. A reação negativa dos empresários a esta junção, acha que eles não estão a ver Eu penso a questão? que há uma mentalidade, eles poderiam ter energia do lado da economia. Eu acho que há uma mentalidade, infelizmente, ainda, eu diria, retrógrada em relação àquilo que é desejável nós desenvolvermos para um futuro onde o peso dos combustíveis fósseis seja realmente cada vez menor, em que a palavra renováveis, a palavra eficiência, a palavra redução de consumo, neste caso, seja efetivamente o caminho onde nós consigamos usar menos recursos que são cada vez mais limitados no planeta e ter cada vez menos impactos. Mas isso também não é só, vamos lá ver, não se pensa que estas políticas são determinadas assim nos governos, nos ministérios da Europa. Há realmente também que mudar o paradigma. É preciso as pessoas perceberem que a sua qualidade de vida, os seus valores têm que ser outros, de forma a nós termos um uso dos tais recursos energéticos renováveis e não renováveis com menor impacto no ambiente. Mas o custo da energia que tem por origem as renováveis talvez seja um bocado caro ainda hoje. Eu acho que nós não fazemos bem as contas, esse é que é o problema, porque eu quando eu tenho a utilização, por exemplo, do petróleo nos automóveis, não é? Da gasolina, o gasóleo, eu estou a fazer contas ao facto de, por exemplo, em Lisboa, as pessoas viverem menos de 6 meses em média por causa da poluição do ar. Quanto dinheiro é que isso vale? Se eu tivesse tudo com carros elétricos à custa de energia renovável, não tinha esse problema. Portanto, eu acho que tem muito a ver com a análise de ciclo de vida. Acha que é imputável só à poluição esses 6 meses? Não o stress urbano, não a qualidade de vida? Só por causa da poluição, só exclusivamente por causa da poluição do ar associada ao tráfego automóvel, a esperança de vida numa cidade como Lisboa, e no Porto não é muito diferente, é um bocadinho melhor, é reduzida em 6 meses. Há mais miúdos a ir para a urgência pediátrica num dia mais poluído. E isso são estudos que foram feitos pela Universidade de Lisboa, pela Universidade Nova também, com o Instituto Ricardo Jorge, que mostram essa relação diretamente. Em pediatria entram mais miúdos em dias de maior poluição? Se nos dias anteriores tivermos maior poluição e, portanto, com problemas respiratórios associados. Portanto, cá está, se eu fizer as contas todas da minha análise de ciclo de vida, desde a extração do carvão ao dióxido de carbono emitido, aos problemas nas florestas, por causa da poluição, precisamente do carvão. As taxas de Kyoto. Exato. Se eu fizer todas essas contas, eu não tenho dúvidas que as energias renováveis, e esses estudos também já estão feitos, quer à escala europeia, quer à escala nacional, representam um custo muito menor para todos nós. O problema aqui é que nós fazemos apenas as contas de mercearia, da fatura, do déficit, e não esqueçamos de uma coisa, é que as renováveis estão a cair imenso de preço. Um painel fotovoltaico há 5 anos custava 2, 3 vezes mais. Mas não sendo que há um desinvestimento neste momento nas eólicas? Vamos ver, as eólicas também já estão a ficar sem local onde construir. Há uma margem ainda para construção em terra e depois temos o offshore, não é? A costa, onde as nossas características da plataforma continental são complicadas e, portanto, temos quase que usar tecnologia que ainda está muito cara e muito no início. Mas Portugal, este ano, nos primeiros 6 meses, 73% foi de energia renovável. Pela primeira vez,
exportamos mais energia significativamente do que importamos. E o futuro está na eletricidade, no uso cada vez maior da eletricidade. Portugal tem, portanto, aqui imensas oportunidades, desde que nós consigamos fazer bem as contas e, obviamente, vamos lá ver, os apoios que estavam a ser dados às renováveis têm que ser reduzidos, não é? Portanto, há aqui que equilibrar as coisas, sem dúvidas. Uma imagem é preciso perceber que já não é preciso 80, mas não podemos passar para o 8. Tem que haver aqui um ajustamento ao longo do tempo. Aliás, é à custa da eletricidade que nós estamos aqui a andar de metro. É à custa de nós termos, como digo, 73% de eletricidade a partir de fontes renováveis que nós conseguimos alimentar este transporte público e os comboios elétricos e no futuro cada vez mais automóveis elétricos. Portanto, é um investimento que é vital à escala europeia do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da investigação, do ponto de vista da inovação. A experiência que temos feito em relação à energia das ondas parece viável para a nossa costa? Eu diria que a energia das ondas é daquelas onde nós somos capazes de vir a ter um menor potencial. Apesar da nossa futuro próximo, no futuro próximo. A tecnologia está ainda bastante incipiente e, portanto, quando eu digo no futuro próximo, e portanto, se calhar os caminhos terão que ser outros, onde o solar, por exemplo, com o facto de nós termos o país que maior número de horas de sol tem na Europa, dá aí realmente um solar que não tem de ser em centrais enormes. É usarmos o telhado que temos de armazéns das nossas casas para a água quente, portanto não necessariamente para a produção de eletricidade, e isso tudo conjugado com nós utilizarmos mais inteligentemente a energia. Ou seja, nós conseguimos fazer a mesma coisa, ou melhor, portanto proporcionar maior qualidade de vida, mas reduzindo os consumos. Temos visto isso, as lâmpadas agora consomem muito menos, as lâmpadas de alta eficiência, do que as lâmpadas incandescentes. Nós conseguimos estar a reduzir consumos tendo o mesmo serviço, digamos assim. A indústria critica sempre muito o preço que paga aqui pela energia em relação à concorrência e daí haver um fator que dificulta a exportação. Vamos a ver, é verdade e não é, porque o que é facto é que Espanha está com um déficit tarifário enorme e proporcionou durante muito tempo a eletricidade mais barata, a energia mais barata, não é? Mas acima de tudo a eletricidade mais barata. Eu acho que esse é que é o problema. O problema é que nós não temos distorções entre países e Portugal também não beneficia muito porque está na cauda da Europa. As nossas interligações para exportarmos e importarmos energia têm que passar a fronteira de França para a Espanha e aí, por exemplo, há fortes restrições. Parece-me que tem havido nestes últimos tempos um sério ataque à reserva ecológica e à reserva ambiental e à reserva agrícola. Acha que tem fé que este ministro altere? Sim, é um ministro que já foi secretário de Estado do Ambiente, é um ministro que está por dentro dos problemas, é um ministro que sabe realmente quão vital é nós protegermos e conseguirmos fazer um ordenamento do território que salvaguarde situações de risco, de cheia. Não podemos construir em locais que não têm sentido, onde pomos em causa os aquíferos, zonas de ribas que depois acabam por ter até casos dramáticos em termos de mortalidade, pessoas que já morreram. O Ribeiro Teles há muitos anos que fala nessas coisas, mas parece que é uma voz pouco ouvida. E na reserva agrícola é a mesma coisa, nós temos que preservar os nossos melhores solos para não estarmos sistematicamente dependentes do exterior para aquilo que é vital, que é a nossa alimentação. Então tem fé que depois do Carlos Pimenta surja de novo uma pessoa no ambiente com alguma sensibilidade? Vamos lá ver, pelo menos que dê relevo ao ambiente, porque eu acho que até aqui nós temos tido o ambiente esquecido no meio de outras áreas prioritárias e, portanto, pelo menos a esperança neste momento é que nós consigamos retomar alguma prioridade ao ambiente e juntar com outras áreas que são realmente fundamentais para todas as questões do ambiente, como é o caso da energia.
Este duopólio que se vê pelo país inteiro, eucalipto, pinhal, pinhal, eucalipto, de facto é uma coisa absolutamente incongruente. Vamos já ver. A questão aqui é nós Parece que sabemos estamos ao fazer a serviço das seleção. celuloses, não é? O problema é que nós temos que fazer a seleção certa para os locais certos. Nós temos uma árvore nacional, que é o sobreiro, que nos marca como sendo o país, o principal país produtor de cortiça à escala mundial. Agora já foi ultrapassado pelo eucalipto, a área do eucalipto já é maior. Não me custa que a celulose, que a indústria de pasta de papel, que use este recurso natural e crie uma mais-valia económica para Portugal. Não pode acontecer aquilo que aconteceu, nomeadamente nos anos 80, que foi plantar-se eucaliptos em locais errados. Em Castro Verde, por exemplo. Em inúmeros sítios, em todo o país, em que os próprios eucaliptos ficaram lá porque não conseguiam crescer o suficiente. E, portanto, esse é que é o principal problema. É que nós temos que saber fazer no sítio certo. E o problema é que esta nova legislação relativa à arborização deixa ao critério do proprietário colocar lá as espécies que quiser, sem olharmos para os impactos que muitos hectares juntos acabam por ter. E, portanto, estamos a ir num caminho que resultou mal nos anos 80. O professor Cavaco Silva, nos anos 80, falava, referindo-se ao eucalipto, do petróleo verde. Acha que, de facto, é uma ideia simplória? Eu acho que é demasiado simplório. Houve muitas perspectivas e muitos erros nos anos 80 que nos vieram a sair mais caros. Agora, que o eucalipto, sem dúvida, faz parte da nossa economia e já de uma paisagem humanizada, sem dúvida. Agora, temos que deixar espaço a uma maior diversidade de espécies e também temos que assegurar que essas espécies estão no sítio certo, evitando enormes extensões de monocultura e procurando ter uma paisagem tão próxima daquilo que era a paisagem natural portuguesa, preservando, nomeadamente, as áreas de sobreiro, da azinheira, entre outras. Então define que a lei devia criar zonamentos para a plantação ou acima de tudo, do eucalipto? é preciso políticas que garantam que nós consigamos continuar a investir em espécies que demoram décadas a crescer e a poder ser exploradas, e não investirmos apenas em espécies de crescimento rápido, mas que ao fim de 7 ou 8 anos têm problemas grandes do ponto de vista da gestão da água, dos solos e de todas as valências em termos de conservação da natureza e também de ordenamento do território. Coelhos têm projetos extremamente diversificados, quer dizer, na área da energia, alterações climáticas, recursos hídricos. Temos muitos projetos na área da conservação da natureza, portanto é realmente um painel muito significativo de intervenção à escala nacional, felizmente. E sente que a Administração Central ouve as vossas opiniões? Eu acho que pondera as empresas, a administração. Pondera, por vezes tem receio, quer evitar conflitos, mas estamos longe de uma administração que siga muito aquilo que são as recomendações da Quercus. Mas sem dúvida que somos uma força grande de contraste, de alerta, que é vital para uma democracia, para uma intervenção da sociedade civil desejável, saudável. Professor Francisco Ferreira. Sim, senhor. Adeus, então. Obrigado. Adeus, então. Adeus.